Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e hoje a gente vai falar sobre o cenário de investimentos, ali pensando em taxa Selic e os fundos imobiliários, o que está acontecendo agora e qual a previsão daqui para frente. E para isso vim aqui na Levante hoje, estou com o Luiz, tudo bem, cara? Tudo bem? Joia, o Luiz ele é analista aqui na Levante, tem uma série sobre fundos imobiliários também, já batemos muito papo aqui, tanto fora do canal como em outros momentos, aí eu falei, cara, eu preciso trazer o Luiz para dar essa visão de mundo aqui, tanto pensando em Brasil, em Selic, em fundos imobiliários. Então, seja muito bem-vindo aqui ao canal, primeira vez. Tenho certeza que vocês que estão assistindo aí vão gostar. E, cara, eu já vou logo colocar aqui na roda. Obviamente, a gente vai falar sobre fundos imobiliários. Quero falar muito sobre fundos de papéis contra fundos de tijolos. Então, fica aí que a gente vai falar sobre isso. Só que outro dia você me falou uma frase que eu gostei muito, que o Brasil é o país do pós-fixado. Posso fixar. Cara, explica pra gente aqui e vamos começar a conversar sobre isso. Eu acho que a gente tem que entender o Brasil de duas perspectivas diferentes, né? A gente tem a perspectiva de curtíssimo prazo, que é o que está acontecendo efetivamente agora, só que a perspectiva de longo prazo, eu digo 30 anos para trás, ela é muito importante na composição da nossa análise, porque se a gente olhar 2016, 17, 18, as coisas tranquilas, né, mundo afora, aqui e mundo afora, a gente tinha acabado de passar por um processo de impeachment que foi bastante doloroso, nada muito relevante acontecendo globalmente, inflação, não artificialmente, mas inflação controlada, para mim, mais por falta de demanda efetivamente do que por uma ação de autoridade monetária. Em condições normais de temperatura e pressão, a gente navega razoavelmente bem. Mas se a gente coloca essa perspectiva de mais médio prazo para trás, o Plano Real acho que ele teve um Uhum, papel super importante na correção de rota da moeda como um todo uhum, e na redução drástica de inflação, só que a gente esqueceu de fazer a segunda parte, que é a indexação. Então, quando a gente tem as coisas mais ou menos tranquilas, tudo vai razoavelmente bem. Quando a uhum, gente tem estresse, e é o que a gente tem visto já há uhum, algum tempo, as nossas mazelas estruturais que fazem com que a pressão inflacionária seja sempre presente, elas passam de um adormecimento para um estágio de presença. Então a gente uhum. está vendo hoje, efetivamente, Muito legal isso. Um ponto antes de você completar, é reforçar esse ponto que você está trazendo aqui sobre história do Brasil exato, mesmo, o exato, potencial que o Plano Real teve. Só que eu acho impressionante esse país indexado, que é como exato, você disse. O que é isso, pessoal? É inflação. A gente convive com a inflação em todos os lugares que a gente olha. E todos. até mesmo em outros países é muito menos. Então a gente está vivendo aqui no Brasil, eu lembro que teve uma vez que um amigo meu perguntou, todo ano aumenta a passagem de ônibus, né? Isso, Cara, é normal, porque é um país indexado, tem exato, inflação, tem que aumentar, tudo exato. aumenta. E aí ele falou assim, mas será que um dia vai estar custando, sei lá, R$ 20 a passagem de ônibus? Cara, acho que vai, porque todo Sim, ano aumenta. E ele é, falou, mas como assim todo ano aumenta? Então a gente tem que entender que sim, a inflação no Brasil é alta, sempre foi e sempre será, né? eu acho que ela pode ter alguns momentos de relativa calmaria, como a gente viu aí de novo, 17, Uhum, 18 e 19. Se tudo está correndo mais ou menos bem, ela fica razoavelmente controlada. Quando a uhum, gente tem momentos de estresse, aí uhum, esses problemas emergem e aí a uhum, gente acaba tendo, como a gente potencialmente ia ter, né, se não fossem as reduções basicamente de tributo, uhum, né, de imposto de uhum, gasolina e tal, 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 a gente ia ter provavelmente uma inflação esse ano também em 10. Então a gente teve uhum, 21, uhum, 10%, 22, provavelmente 10% também, se não fossem os uhum. administrados. E aí isso é muito importante, né? Porque quando a gente fala que existe muita inflação, aí já vem para um segundo ponto aqui no nosso vídeo, já vamos começar a falar mais especificamente também dos fundos imobiliários, mas a gente precisa ver esse cenário como um todo, porque isso mexe diretamente com os nossos investimentos. Exato. Aí se a gente tem inflação alta, o que acontece com a taxa de juros? Cresce mais. Sobe, Taxa exatamente. Selic, né? Exato. Então esse é o ponto que você traz dessa sua primeira análise, né? O Brasil é o país do pós-fixado, por quê? Vai ter inflação, Exatamente, perfeito. né? Eu prefiro sempre estar na física, eu sempre Hum, estive no pós. Por quê? tá. Porque a probabilidade de nos
surpreendemos negativamente Uhum, com dados de inflação e, por consequência, como você muito bem disse, Selic, porque uma uhum. está absolutamente relacionada à outra, eu acho que a surpresa negativa, ou seja, a gente espera um número menor e o número Uhum. real é maior, eu acho que ela é muito maior do que o contrário acontecer. Justamente Muito bom. porque, olhando essa perspectiva, a gente tem as condições sempre postas para quando tiver algum tipo de estresse, isso dá uma estilingada e a Exatamente. taxa de juros vai atrás. Então, por isso que eu sou sempre pós no Brasil. Muito bom, muito bom. Então a inflação ela vai subir, em algum momento a taxa de juros, a Selic, vai subir também. Exato, Então, explicando, né, o que que é esse investimento pós-fixado? Você espera, né, o seu retorno ele vai estar atrelado com o que acontecer com a taxa de juros, com o que exato. acontecer com a inflação. Ela é pós-fixada, não é aquele pré-fixado. Né? Até legal, antes de falar especificamente dos fundos imobiliários, né, porque, por exemplo, os fundos de papéis, eles todos têm esses contratos atrelados, ou à inflação Perfeito, ou a taxa de juros. Por isso perfeito. que é importante a gente saber isso. E aí, explicando o que que seria o diferencial o antagonista do pós-fixado, seria um pré-fixado. Exato. Né? E a gente consegue ver até ilustrar bem quando a gente fala de tesouro direto. Né? Exato, Porque, por exatamente. exemplo, se alguém quiser comprar um tesouro direto hoje, vai entrar lá na plataforma da sua corretora, vai provavelmente encontrar alguma coisa garantindo ali até o vencimento algo em torno de Uhum. 11%, alguma coisa assim. E hoje a taxa Selic está 13, né? 13, Então exatamente. pensa, você vai comprar algo que está te garantindo 11, independente do que acontecer. É um Exato. investimento pré-fixado, Pré-fixado. nessa data que você comprou. Mas qual que poderia ser um problema? Essa é a ideia. Se a inflação subir, se a taxa de juros Exato, subir num período, sei lá, de 5, 6, 7 anos, exato. quem comprar um pré-fixado agora vai perder dinheiro, né? Exatamente. É assim, eu acho que a discussão hoje é se Selic está no pico, se finalmente chegou no pico em 13,75. A gente aqui, desde fevereiro, a gente estava muito na contramão do mercado. Mercado falando, acreditando nas falas de Banco Central, que, como eu falei, eu acho que eles mais erram nas análises do que acertam. Eles têm os incentivos deles para fazerem determinadas análises. Eu acho que a gente não caiu nessa ladainha do Banco Central e a gente achou, desde janeiro, fevereiro, que Selic era para cima. Uhum. Se a gente tivesse feito um pré naquele momento, a gente ia fazer um Sim. pré, sei lá. Não, e aí é até legal falando sobre a sua série de fundos imobiliários que você tem aqui na Levante, que eu acompanho, você sempre falou lá desde o começo do Sempre, ano, sempre. taxa Selic para Para cima, cima. inflação para cima, e obviamente vocês se posicionaram muito nos fundos de papéis também para Exato, ganhar um pouco desse cenário. E exato. galera, aproveitando, né, já antes da gente falar especificamente desse cenário, que eu quero te perguntar sobre o IFIX, Hum, porque a gente tem uma reflexão muito importante sobre o IFIX, tijolos, papéis. Eu vou deixar um link aqui na descrição, porque o pessoal aqui da Levante preparou um guia sobre fundos uhum. imobiliários. Então, conteúdo gratuito, importante para quem está nessa jornada de investimentos. Tanto que a gente até conversava, né? Muita gente entrou na Bolsa de Valores há Exato, pouco tempo, há exato, 1 ano, 2 anos mais ou menos, que estourou o número de investidores em fundos imobiliários. Então é interessante ter um material desse denso, um manual mesmo, exato. sobre investimento. E a gente vai deixar de presente aí na descrição. E Luiz, já aproveitando então esse gancho, cara, essa ideia de papéis contra tijolos no IFIX é muito importante a gente analisar o ciclo econômico, né? Exato. Eu para mim, a minha formação como analista, ela é de equities, né? Eu trabalhei majoritariamente a minha vida inteira olhando renda variável, né? Uhum, Ações. E para olhar ações, a gente olha, tem dois tipos de análise. Aquela top-down, que você começa a analisar cenário externo e vai descendo uhum. até chegar Sim. no setor Você analisa especificamente. a macroeconomia, Exato. depois o setor, depois a empresa. Exato. E tem aquela que se chama bottom-up, que é Tá. vou analisar a empresa e depois vou fazer o trabalho de chegar Uhum, até o cenário lá em cima, mas estou olhando empresa especificamente, independentemente do cenário, uhum. porque é o investimento de valor que muito se fala aí, value investing, né? Então, eu tenho essas, digamos, duas escolas. Então, eu sempre olhei cenário externo Tá. para chegar no cenário interno para tomar decisão. E para mim, o IFIX ele tem essas características. Eles são tijolo e papel, como os dois grandes blocos de ativos que a gente tem. Eu acho que eles têm, se o IFIX, se tijolo tá para baixo, como é o que está acontecendo agora, isso reflete o quê?
economia para baixo, que provavelmente reflete inflação para cima e Selic para cima. E é Uhum. justamente o que está acontecendo. Sim. Já os fundos de papel, eles se beneficiam desse momento de economia pior, porque eles estão atrelados Uhum. à indexação. Né? A Sim. indexação via CDI, antes era IGPM, que era uma Sim. maluquice, e agora O IPCA. Então, assim, se a gente tem yield de fundos de papel rodando a 13, 14, isso é um reflexo da Uhum. taxa de juros. Se a taxa de juros está em 14, é um reflexo da inflação alta. Se a inflação alta, se a inflação está alta, é um reflexo de atividade econômica para baixo. E aí quem está sofrendo? Os Os fundos de tijolos. tijolo, exatamente. Então, olha que negócio maluco, né? Então, se é um cenário onde um ganha e o outro perde, Exato. mais ou menos, né? Exato. Então, acaba funcionando como uma balança Exato. que não é tão interessante assim para um investidor pensar só no índice médio do IFIX. Porque, olha só, É. se a gente tem o papel crescendo, né? Porque o cenário econômico, a inflação, o tijolo está caindo. Se a gente olhar o IFIX assim nesse período, ele fica no 0 a 0. Fica de lado. Para mim, assim, é a minha cabeça desde dezembro. Se a gente olhar agora, a gente está falando de 4 de alta no ano. Para o IFIX, talvez 4 seja até um número bacana. Venho muito nessa... Dos 4 de alta no ano, a gente está falando de, no mês de agosto, são 3,86. Então, Momentâneo. eu acho que é um pouco desse reflexo de deflação, Uhum. números um pouco para baixo, inflação chegou no pico, Selic chegou no pico. Eu acho que tem um pouco desse reflexo, desse sentimento. A gente estava com sentimentos muito deprimidos. Uhum. Então, qualquer nível de melhora, por menor que seja, já traz algum tipo de alívio. Eu acho que a gente está passando por esse momento de alívio. Para mim, é um momento de alívio bastante temporário. Eu olho também outras carteiras aqui, olho a carteira global e nada do que tem acontecido lá fora me diz com alguma certeza de que sim, chegamos no pico, sim, estamos à mercê de inflação começar a derreter, sim, o mundo vai voltar a crescer o que crescia no passado, que no fundo acaba sendo até educativo, que a gente tem que entender que o mundo é cíclico. Sim, sim. Ciclos para cima, ciclos para baixo. Talvez estejamos entrando num ciclo para baixo e nesse cenário a gente vai ter provavelmente inflação mais persistente, que vai fazer com que juros fiquem mais persistentes, e isso é um cenário muito benéfico para fundos de papel, e na contramão, um cenário ruim para fundos de tijolo, porque embute demanda para baixo, pricing power, né, o poder de precificação para baixo, e yields menores, yields mais deprimidos, e provavelmente valorização de cota mais no médio prazo, 3, 4 anos. Sim, Não olha aí, galera, dando importante. porrada no que vem, entendeu? Isso daí é muito bom, porque olha, vendo o cenário, o que a gente consegue ver? Os fundos de papéis continuam interessantes. Continuam interessantes, então os fundos de tijolos cresceram um pouquinho agora, mas a gente tem que entender que o cenário econômico é desafiador, então pode ser que demore muito para esse fundo realmente ter uma valorização de cota. Exato. Eu acho que é até legal, eu estava comentando aqui um pouco antes, que o fundo de papel, ele entrega essa correção da inflação todo mês, ali, no contrato, né? Todo mês. E o fundo de tijolo, dependendo da janela que você analisa, não consegue entregar essa correção da inflação. Não consegue. Né? A gente já fez esses estudos aqui, falando de laje, né? Laje, o pessoal não, laje consegue repor inflação. Laje consegue repor inflação quando a gente tem um ciclo econômico forte, Exato. ou seja, Depende a demanda, muito. exato, demanda por laje, muitas empresas crescendo, empresas alugando novas lajes, aí sim o poder de precificação dele está do lado do dono da laje. Quando o ciclo se inverte, ou seja, a gente não tem tanta empresa procurando, a gente tem empresa procurando inclusive imóveis menores, imóveis mais baratos, o poder de preço está do lado de quem vai alugar e não do lado de quem aluga. Ou seja, esses escritórios continuam num cenário difícil. Vale então a gente ressaltar então os papéis continuam bacana, né? Principalmente aqueles papéis de qualidade, né? Muito importante. Não é? Porque tem muito fundo pagando super bem, só que daqui a pouco vai dar um default. Exato. E aí, né? É complicado. A gente tem que... Você falou muito bem, né? Investir não é uma tarefa simples, rápida e que não requer tempo disponível de leitura. Para mim, eu sempre fui um cara que leu muito e eu continuo, criei esse hábito e continuo mantendo esse hábito.
a gente tem que saber exatamente onde a gente está Sim. entrando. Não adianta pegar, fazer uma lista de FIIs, organizar Aham. lá por dividend yield e falar, vou Total. enfiar tudo nisso aqui. Aquilo ali pode ser... Saiba que quanto mais alto o retorno, Sim, maior é o maior o risco, risco. exatamente. Mas então temos esses fundos de papéis ainda pagando bem, por quê? O Brasil é o país do pós-fixado, a inflação vai subir, a taxa Selic vai se manter alta, e Vai. quando a gente olha especificamente, beleza, já falamos dos papéis legais, agora, para finalizar aqui, dentro do setor de tijolos, que a gente tem várias e várias opções, logística, lajes, shoppings, o que que você está olhando de tijolo? Eu tô com uma preferência maior por imóveis de renda urbana, Legal. tá? É um pouco, talvez não tão atrativo, a gente vê muita gente falando de laje, muita gente falando de galpão. Acho que esses, principalmente galpão, veio muito no e-commerce, na Sim. febre, pandemia, digital. Eu tenho uma série de reticências em relação a alguns fundos desses de logística, apesar de ser algo que veio efetivamente para Uhum. ficar. Mas os de renda urbana, eu acho que ele acaba conjugando algumas características bastante defensivas. Enquanto o pricing power, né, o poder de preço de uma laje, eu acho que ele é menor. Por quê? A empresa decide mudar de Uhum. laje, ela simplesmente vai, tira os Uhum. imóveis que às vezes são todos alugados, não Sim, tem custo gigantesco, no endereço não é estratégico. Já a renda urbana, a gente está falando de uma faculdade, sim, de uma loja de departamento, tem pontos, os exato. pontos são importantes no comércio de rua. A ideia é que esse inquilino ele não vai querer sair, né? Exato. Esse pricing power, por exemplo, de uma laje corporativa, um escritório. Cara, a gente está nesse escritório aqui, poderia estar em outro, né? Independe do endereço. Agora, Independe. se é uma loja, um supermercado, Exato. uma loja de departamentos ou uma faculdade, Exato. você não pode sair Não daquele ponto, pode. A né? gente tem um monte de um monte não, mas tem alguns de renda urbana que são bacanas, contratos atípicos. Uhum. Eu acho que essa história para o comércio, o ponto ser interessante, Importante. o ponto é em alguns casos Uhum. vital, Sim. né? Eu já vi um monte de comércio acabar errando no ponto, não pega e o comércio fecha. Esses pontos que já são pontos sedimentados, consolidados, eles são pontos de referência. Você Uhum. sabe, moro aqui, tem o supermercado na esquina, tem uma Sim. loja XPTO do outro lado, e vira ponto de referência. Ela está Sim. ali há 10, 20, Aham. 30 anos. Então, a probabilidade de vacância de curtíssimo prazo desses imóveis, imagino que seja muito menor. O custo de saída de uma Uhum. loja ou de um imóvel de uma renda urbana é maior do que o custo de saída de escritório. Como você bem disse, aqui o que a gente tem? Mesa, Sim. Verdade. né? E paredes pintadas. Quanto custa mudar para outro lugar? Nenhum. Uhum. Alguém faz visita aqui? Não. Aqui é um escritório. A Sim. gente vem e vai embora. A Exato. loja não. A loja precisa estar num lugar estratégico. Ela sabe da importância do ponto e o ponto tem uma importância quase que vital em muitos negócios. Então, assim, eu acho que Excelente. renda urbana é um pouco, talvez, fora da curva, porque o pessoal fala muito de laje, laje, Sim. laje e logística. Aham. Vamos começar a abrir um pouco o horizonte, vamos começar a fazer, às vezes, análise SWOT. Análise SWOT é aquela análise super simples de forças, fraquezas, Tá. riscos e oportunidades. Muito bom. Às vezes, uma análise SWOT simples que você faz em 10, 20 minutos te abre um pouco o seu horizonte para, puxa, aqui tem um risco disso, aqui tem uma oportunidade disso. É escrever efetivamente e chegar numa conclusão. Puxa, aqui eu acho que tem mais risco, aqui eu acho que tem mais oportunidade. É balancear. Porque no final do dia, investimento é julgamento. E a gente Uhum. precisa de muita informação e de bastante leitura para fazer cada vez julgamentos melhores. Muito bom, excelente. Então, galera, eu vou deixar o link aqui na descrição, mais uma vez com o presente que o Luiz trouxe para cá. Você vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais do trabalho dele depois também. Link aí na descrição, relatório gratuito sobre fundos imobiliários. E, cara, muito obrigado aí Eu que pelo papo. agradeço. Valeu pela presença. Espero voltar mais vezes, espero É que o isso. pessoal goste aí da conversa. Se gostar, pede para voltar. Boa, deixa aqui nos comentários então que esse assunto aqui a gente conversa aqui fora do ar, a gente conversa horas, dava para gravar Exato. 10 vídeos Dava para aqui. gravar bastante coisa. Assunto não falta. E É assunto isso, importante, muito menos. Não muito bom. falta mesmo. Valeu, gente. Então, obrigado, um abraço e até mais. Valeu.